Eu sou Rafael Eleutério, eu sou ator do espetáculo Heitor, fundador do grupo Contracena também, juntamente com o Rodrigo. Bom, eu sou o Rodrigo Mangá, eu sou artista, diretor do espetáculo Heitor, e acho que vale dizer também que foi um processo que, por mais que tenha, né, tem esse lugar do diretor com o ator, foi um processo que nós investigamos juntos, né, Rafa? A gente teve muita cumplicidade assim no processo, né? Mas então quem for assistir o espetáculo aí vai ver um pouquinho dos dois em cena, né? Obviamente é uma troca, por isso também o contra-cena seria isso, né? O Heitor ele surgiu no ano de 2019. Nós estávamos numa situação também onde que estávamos um pouco parados em casa, sem muita oportunidade de trabalho, né, naquela época. E aí o Heitor era um projeto que eu já gostaria de ter feito ele antes, mas em 2019 foi onde a gente, nessa falta de trabalho que estava na época, eu sentei para escrever o Heitor, a ideia do Heitor, o que seria o projeto Heitor hoje. E no primeiro momento eu escrevi a dramaturgia, porém bem esboçada, né? Eram esboços de cenas, e que aí a gente transformou, né, no processo de ensaio, no espetáculo, num processo aberto, na verdade, foi um ensaio aberto, né, o que a gente fez, uma abertura de processo. Nós estreamos no dia 18, 19 e 20 de outubro de 2019, e na verdade o que a gente quis com essa estreia foi abrir esse processo ao público, porque o Heitor, quando surgiu, veio com a ideia de falar sobre questões muito particulares, como, por exemplo, projeções e expectativas que os pais criam sobre o futuro dos filhos. E muitas das vezes, o ser humano ele é guiado por isso, né? Por essas projeções que os pais fazem em cima. Você é cobrado desde criança para ser um espelho ou algo que o seu pai quer que você seja. E, na verdade, o Heitor vem falar sobre isso, assim, sobre o direito de ser, existir, ser o que você quer ser. O Heitor ele veio de várias necessidades, né? Tanto da necessidade de fazer arte, então o que motivou, né, esse processo, né, o início do processo dramatúrgico, nós sentamos várias vezes para conversar sobre o que seria, né? O Rafael já tinha apresentado uma cena, né, Rafa? E essa cena motivou uma dramaturgia, e essa dramaturgia criou um corpo, e a gente começou a dialogar sobre a necessidade de fazer a arte, que a gente estava mais do que nunca naquele momento, e a necessidade de se expressar através do Heitor, né? Então, essas situações que foram colocadas em cena, algumas coisas permanecem nessa nova versão, mas... Qual é a letra do seu namorado? A, B, C, D, E, F, G. Teve todo um processo de pesquisa que a gente também, né, conversamos com muitas pessoas assim, que também compartilhavam dos pensamentos que a gente tinha, né, da necessidade de se falar de situações familiares, de sexualidade, de momentos mais, né, íntimos assim, que a gente queria colocar e compartilhar com o público. Então a nossa primeira pré-estreia, né, do Heitor, ela foi, na verdade, uma abertura de processo, né? Nós abrimos o processo para que as pessoas pudessem até falar como estava, né? Como que chegava o tema para o público em geral. Então nós tínhamos nada mais, nada menos que o Rafael em cena, né? Ele me convidou para a direção, então foi um processo que a gente ficou muito imerso, né, Rafa, na sala de ensaio. E foi legal, assim, o retorno que a gente teve dessa primeira mostra, assim, do que seria o Heitor, né? E aí, no próprio ano de 2019, a gente teve a possibilidade, né, de um projeto que é esse, né, que a gente está trabalhando agora, que é através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Belo Horizonte, que viria nos viabilizar e possibilitar a montagem dessa estrutura, né, do próprio Heitor, assim, porque a gente foi muito na raça, né, na época. E aí veio bem no momento que a gente estava, assim, no ápice de, nossa, a gente vai conseguir fazer o trabalho, entrou a pandemia. E aí, infelizmente, nesse momento a gente teve que parar, né, com o processo. Então a gente estava naquele ápice assim, de fazer arte, de conseguir, nossa, a gente conseguiu aprovar e conseguimos, né, viabilizar uma montagem que a gente queria muito fazer. E aí veio esse processo, né, que a gente teve que ficar em isolamento. Então, e uma coisa que a gente também viu, né, a arte sobreviveu, né, a gente viu a transformação que a arte também sofreu dentro desse período. E o Heitor foi da mesma forma, né, Rafa? A gente tivemos mais tempo para amadurecer a ideia, nós começamos a pensar em outras possibilidades, né? E aí, nesse momento, a gente convidou outras pessoas para integrar o processo, né? Acho que foi um momento que
se a gente pudesse falar assim, qual que foi o que a gente podia tirar de positivo, né, de ter entrado assim, logo após a gente ter o projeto aprovado para estrear o espetáculo, aí veio a pandemia, a gente conseguiu amadurecer também o projeto nesse período. A gente convidou o Francisco Falabella para assumir aí a dramaturgia. Então, o primeiro esboço de dramaturgia que eu tinha feito, eu não sou dramaturgo, foi um experimento, assim, aquela questão de... Muito livre. Da gente, artista que faz um pouco de tudo, né? Pra gente conseguir sobreviver. E um projeto sem verba também, a gente não tinha como contratar pessoas profissionais para agregarem ali com a gente naquele momento. E após o projeto aprovado, então nós começamos a trabalhar a qualidade do material. Então, nós começamos a convidar pessoas que nós gostamos de trabalhar com elas, acreditamos muito no trabalho também, né, para convidar, e que de alguma forma fossem trazer essa qualidade, esse profissionalismo que precisa em algumas partes do Heitor, como cenografia, né, a gente convidou uma galera para fazer cenário, figurino, que também, lembrando que no primeiro processo foi tudo assim muito na raça, a gente fez tudo por conta própria. Aí o Francisco Falabella assumiu a dramaturgia, como eu falei, a gente... contratou uma equipe de produção, né? O Alisson Félix agora, junto com a Fernanda Xavier, assumiram cenografia e figurino. A Fê também está com a gente na produção, inclusive a Fernanda Xavier e a Yara Torres, elas fizeram a produção com a gente na primeira versão do Heitor, também assim na raça, e hoje elas trabalham com a gente, elas estão com a gente também nessa nova versão do Heitor, nos projetos do Grupo Contracena, que veio a surgir por causa do Heitor, né? Todo ano, no dia 17 de abril, eu compro um presente e acendo uma vela. Hoje Dona Rosa estaria fazendo 70 anos de idade. O Heitor e o Contracena nasceram meio que juntos, né? Sim. É como se a nossa como eu uso muito essa palavra porque foram várias necessidades que a gente tinha, né? Tanto físicas, financeiras e muito do querer fazer arte e não esperar o telefone tocar, né? A gente estava com essa ideia de e trazer a arte para o Barreiro, né? Nós moramos aqui na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, e é uma região que ela tem sim manifestação cultural, mas há ainda essa necessidade de se pensar a arte no Brasil, né? Aí no termo geral, de uma forma mais descentralizada, né? Então, um dos objetivos também do Grupo Contracena hoje é buscar trazer a arte para cá, né? Descentralizar um pouco a arte e o acesso, né? Democratizar mais o acesso à cultura e à arte aqui na região. Então veio meio que casando assim perfeitamente. E claro, né, a gente não vai, porque não é fácil, mas é simples, né? O processo ele não foi fácil, mas foi simples, foi uma decisão que a gente tomou e a gente foi pesquisando, a gente não esperou nada acontecer. Nós estudamos, né, para conseguir, enfim, aprimorar conhecimento e tal. E aí veio todo esse processo do Heitor. E aí, nessa transição da pandemia, né, vindo essa nova dramaturgia, essa nova proposta, o Heitor ganhou um outro caminho, né? Hoje, essa ideia de trazer a nova dramaturgia nos motivou também a ressignificar todo o espetáculo, né, toda a cenografia. Então, hoje, o trabalho, ele é muito... A cenografia, ela impõe muita coisa também no trabalho, né? A gente partiu, né, muito dessa ideia das memórias, né, de um trabalho que ele não é um trabalho realista, ele tem um plano mais memória, realidade, ele transita um pouco nessas duas linguagens. E essas caixas, né, que seriam grandes memórias que o Heitor carrega. Então, a gente vai trazendo um pouco do que é essa nova dramaturgia, experimentando nesse caos, né, nesse espaço que traz vários significados, né? Cada caixa tem sua memória, assim. Na verdade, o Francisco pegou a primeira dramaturgia do Heitor, e ele ampliou as ideias que já tinham lá. Nós já trabalhávamos com memória no espetáculo do Heitor, e além de trabalhar com memória, a gente trabalhava com todas as questões familiares, os tabus, a dificuldade de diálogo dentro de casa, né, que é um problema enfrentado muito aí dentro das famílias. E a gente resolveu trazer isso, inclusive nessa nova versão, como o Rodrigo falou, para esse cenário, para essas caixas, né? Porque, na verdade, nós somos todos uma grande caixa de memórias, né? A gente vai acessando lugares ali no nosso subconsciente, na nossa mente, onde nós visitamos ali pedaços da infância, flashes de coisas que aconteceram, fatos marcantes que aconteceram no decorrer da vida. Então, a gente pensou, assim, acho que o Alisson, né, a Fê, pensaram mais nesse sentido, né? De quando a gente propôs para eles de serem caixas, cada caixa que o Heitor vai abrindo durante o espetáculo vai revelando uma memória, vai acessando algum lugar da mente dele, né? Então ele revisita o lugar da infância no novo texto e ele começa a acessar essas caixas que revelam coisas que aconteceram com ele, mas que também traz essa ideia, né, de quando
quando se volta no lugar de uma casa que você tinha quando era criança, as coisas pareciam ser muito maiores. E o Heitor eu vejo ele como uma grande brincadeira, assim, né? Que essas caixas estimulam, né, as cenas, o que vem na cena, né? Então cada caixa tem uma energia, cada caixa tem uma provocação, cada caixa tem um objeto, uma memória que vai remeter, né, a algum acontecimento da vida do Heitor ali. Né? A dramaturgia ela é bem narrativa, né? Ela traça quase uma linha cronológica, né, Rafa? Do que era o iniciozinho ali, os primeiros momentos do Heitor, até o momento em que ele realmente fala, não, eu preciso sair desse lugar. Né? Então narra o momento que o espetáculo ele chega nesse lugar e narra até o momento que ele sai dessa casa. Né? E essa casa, ela não é, a gente não traz ela a casa em si, né? Nós trazemos coisas que vão trazer essa ideia do que seria essa casa para o Heitor, né? Como ele vê esse lugar, como ele vê esses pequenos momentos que ele viveu e que de repente ele encaixotou ali, guardou, mas que em algum momento ele precisava, né, acessar isso até para enfim, desbloquear algumas coisas ou se permitir viver novas experiências e deixar aquele passado, aquelas memórias que algumas boas, algumas não boas, né? Mas o espetáculo ele transita muito nessa brincadeira assim, de memórias que, né, que são... Aí cada um vai julgar o que é memória boa e o que é memória ruim, mas são memórias que a gente brinca com a intensidade delas durante o trabalho, né? Uma vez eu estava mexendo nas coisas da tia Regina e aí eu encontrei umas revistinhas, mas teve uma que me chamou muita atenção. O Sexo em Marte. E a gente está ensaiando aqui, né? É curioso a gente falar isso, porque é interessante a gente usar um espaço, e é importante falar disso, né? O uso do equipamento público para ensaiar. Né? A gente está aqui, o Centro Cultural Urucuia tem recebido a gente muito bem aqui e sim, a gente está tendo todo o apoio, todo o suporte também, né? É um espaço que fica no Barreiro também, né? Então é legal a gente falar sobre isso, assim, a importância de... Existem espaços culturais, né? Os centros culturais estão aqui na cidade, descentralizados, para que a gente use, né? Para que o artista, para que você que mora aí na rua use o espaço. Né? Atividade gratuita, enfim, acho importante falar disso. Até a gente está pensando na possibilidade de abrir alguns ensaios também, né? Enfim, para as pessoas virem assistir. Algumas vezes, né, já teve pessoas que passaram por aqui e perguntou, né, o que está acontecendo, né? Então é importante também falar de um âmbito geral, né, que a gente precisa ocupar esses lugares, né, fazendo arte, enfim, ocupando com atividades de formação. E acho que é isso, né? A gente deixar agora o trabalho falar por si só. Acho que, né, quem vai assistir o espetáculo que a gente quer, e a gente pretende estreá-lo nesse ano de 2023, mas que a gente quer muito levá-lo aos teatros, aos espaços culturais, aos centros culturais, para que todo mundo possa assistir e dialogar com a gente, né, Rafa? A gente conseguir conversar sobre esses temas, né? São temas diversos que a gente quer propor um diálogo com a plateia, né, para que a gente consiga conversar sobre. Inclusive o Heitor ele tem essa questão de abrir a conversa no final como a gente fez também na primeira vez que nós apresentamos o ensaio aberto, abrir ao público, receber do público, né, os comentários e agregar o trabalho, porque o Heitor, cada cena do Heitor, ela tem um pouco de coisas que aconteceram comigo, mas tem um pouco de coisas também que aconteceram com pessoas próximas a mim, que me chegaram. É como se fosse uma peça que cada cena é documentado ali, coisas que aconteceram com pessoas próximas e comigo também, no meu cotidiano, né? Acho que o Heitor se construiu disso, assim. E aí, conversando com o Francisco, nós passamos para ele os comentários que foram feitos no final da apresentação desse processo aberto em 2019. E a ideia é essa, após o espetáculo, conversar com a plateia também e agregar. Às vezes tem um detalhe, às vezes uma cena que a pessoa fala assim, nossa, aconteceu uma coisa parecida comigo, pode agregar, e aquela cena ela vai crescendo, então ele vai amadurecendo, ele vai criando um corpo que acaba tendo um pouco de cada um que foi ali na plateia assistir, de cada história, de cada pessoa que passou por esses espaços, né? Eu acho que um exercício interessante também de pensar é que cada um tem a sua caixa de memórias, né? E isso pode ser construído junto com, né, o processo ali de troca, né, enquanto a gente estiver apresentando o espetáculo, a gente vai ouvir as pessoas e, de repente, alguém tem algo que queira, enfim, compartilhar e talvez isso possa surgir numa cena, né, se a gente pode explorar isso. Então, a ideia também do Heitor hoje é a gente estar sempre em processo, no sentido da experimentação, né, da gente conseguir dialogar com esse público
e esse público colaborar com a construção do espetáculo e construir essas memórias que não são... Aqui elas são do Heitor, né? Do trabalho Heitor, da figura Heitor, mas que ela também pode ser de qualquer um. Assim, as memórias elas são universais, né, de todo mundo. Acho que é isso. Eu queria convidar você, né, vocês que estão assistindo aí, para assistir o espetáculo, né? Vai ter essa versão online, mas vamos fazer também no presencial. Então a ideia é que a gente circule bastante aí com o trabalho, para que a gente possa dialogar, conversar, né, levar arte para os lugares e traçar esse diálogo, né, com as comunidades, com as pessoas, que a gente consiga, né, Rafa, trabalhar um pouco dessa relação entre as comunidades, com o teatro, a arte, né, com a sociedade, e levar esse trabalho, né, que a gente está com muito carinho, assim, com muito empenho, para a gente conseguir, né, cada vez mais enriquecer o trabalho juntos, né? Acho que é isso. Convidados todo mundo. Até mais. O quê? Não, o bicho eu tô bem aqui assim, puxando o dedo, coçando o pé. Não, teve uma hora que você tá assim no olho. Um barulhão. Nossa, mas tem barulho assim? Foi óbvio, né? Nossa, gente, tira isso, você corta isso, tá, Thiago? Barulhão. Não dá, tava no meio da fala do Nossa, gente, vocês não falaram nada. Não, melecão. Nossa, gente, vocês deviam ter falado. Eu nem ouvi. Vocês deviam ter contado.